Olá, seja muito bem-vindo ao Aurora Cast, que é o podcast do projeto da Aurora do Caminhante, que visa proporcionar para você que nos assiste técnicas de gerenciamento de estresse e também formas de aumentar o seu bem-estar. Tendo em vista que nós somos o país mais ansioso do mundo, somos o quarto mais estressado do mundo, o segundo mais depressivo das Américas, é necessário um programa destes para que você tenha não apenas acesso a boa informação, mas também que consiga gerenciar o teu estresse aí da sua casa. Porque muitas das vezes, nem todo mundo tem acesso a um bom terapeuta, a um bom psicólogo, porém, você também consegue fazer o gerenciamento do seu estresse da forma como você tá. E esse é o mais importante porque é a mudança de vida, a mudança do estilo de vida. E nós vamos trabalhar aqui com vários profissionais renomados na área que têm uma pujança muito significativa e bons resultados. A forma como eu pensei nesse podcast é a seguinte, porque nem tudo que é terapia é válido, mas temos várias coisas que não são terapia, mas são terapêuticas. E nós precisamos separar o joio do trigo. E eu, como psicólogo clínico, especialista em estresse, ansiedade e burnout, vou seguir aqui com a entrevista e trouxe um convidado mais do que especial. Gabriel Tavares é psicólogo clínico e também especialista em práticas do eSports. Ele gerencia todo um time de esportes e tem outros projetos na manga que nós vamos entrar mais a fundo. E ele trabalha diretamente com profissionais que estão sob extrema pressão. E a grande pergunta que surge é: como um profissional ele pode aguentar tanta pressão sem se quebrar? O que ele faz diariamente que não permite com que ele quebre, seja num esgotamento, seja num transtorno depressivo, seja num transtorno ansioso? Como que um profissional desses consegue gerenciar e também direcionar esses profissionais à performance? Gabriel, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui. E antes de mais nada, parabéns pela sua carreira, parabéns pelos seus resultados. E eu vou pedir para que você se apresente um pouquinho, fala para o pessoal te conhecer um pouco e também dos seus projetos. Perfeito. Primeiramente, obrigado, João, pelo convite. É muito especial para mim estar fazendo parte desse primeiro episódio do Aurora Cast, que é um projeto sensacional. A gente precisa muito disso. Bem colocado pelo João, né? Hoje o Brasil está liderando aí as causas de ansiedade. E tem um dado, já trazendo dados, que é legal, né? Hoje, uma criança recém-nascida nasce com o mesmo grau de intensidade que um paciente psiquiátrico da época de 90. Olha aí. Então, hoje, o nível de ansiedade é totalmente elevado. Falando um pouco mais de mim, antes da gente entrar no contexto mais profissional, meu nome é Gabriel Tavares, eu tenho 27 anos, atuo com psicologia do esporte voltada ao eSports, que é os jogos digitais, né, o esporte eletrônico. Já atuei em várias equipes aí de alta patente dentro do mercado, entre elas a Loud. Recentemente estava na Black Dragons, que é um time de Rainbow Six, né, que é um jogo de FPS, e ali a gente trabalha totalmente 100% focado à gestão do estresse, à competição, a como reduzir os gatilhos de ansiedade para performance. Né? E não só isso, o trabalho ele é desenvolvido não só para atletas, mas também para grandes empresários, CEOs, que estão sempre sobre essa demanda do estresse. Então, fiz as especializações devidas na área para poder atuar com esse público da melhor forma possível. E é muito interessante, talvez o público de casa não tenha muita noção da pressão que esses jogadores eles têm. Né? Eu gostaria de pedir para você um pouco da realidade desses jogadores, se eles estão no nível de estresse parecido, ou até mesmo igual, ou até mesmo superior a do que os C-levels de uma empresa, ou um CEO, um CFO, cargos de gerência, ou até mesmo de outros profissionais de outros esportes. Qual que é a realidade desse time e quão pesado estar à frente de um time, por exemplo? Não, maravilha. E também é uma dúvida muito frequente, né? O pessoal até pergunta, mas esses caras que estão jogando videogame são atleta? Na verdade, eles são bem atletas porque a ferramenta corporal que eles mais utilizam é o cérebro. Né? Então, eles têm um desgaste emocional muito grande, muito semelhante ao que chamavam de esporte tradicional. Né? Hoje a gente não tem mais essa diferenciação entre esporte eletrônico e esporte tradicional, porque hoje a gente já tem projetos de lei que o esporte eletrônico entra como esporte. Ele é categorizado como esporte. E respondendo tua pergunta em relação ao estresse, como está 100% ali o emocional sendo ativado, né, dependendo do estilo, da categoria de jogo, depois a gente pode entrar mais a fundo, existem várias modalidades. Uma delas é o MOBA,
né, que é o famoso jogo chamado League of Legends, ou Dota 2, que é um jogo de estratégia, 5 jogadores contra 5 jogadores. O objetivo de cada um é destruir a base inimiga. Então, para isso, é como se fosse um jogo de xadrez. Você tem que usar recursos, gatilhos, erros do inimigo, táticas do seu time, para poder alcançar o seu objetivo. Então, aí, dentro disso, obviamente, antes de entrar na competição, entra todo um preparo psicológico, preparo nutricional, preparo fisiológico, né? É como se fosse realmente um esporte físico, né? O futebol tem toda a equipe médica, preparação física. No esporte eletrônico é a mesma coisa. A gente tem nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, médico, manager. É uma equipe completa para lidar literalmente com os profissionais. Exatamente. Porque é interessante. Inclusive, se a gente olhar o estresse como uma percepção de perigo, né? O esporte, ele aproxima muito, né? O adversário acaba sendo aquele inimigo, aquela pessoa ou aquele alvo que nos ameaça de perder o jogo, por exemplo. E o profissional do esporte não necessariamente ele tem uma resposta fisiológica para poder parar aquilo. Exato. Ele tem que trabalhar 100% com o cérebro, como você bem disse. E pensando nisso, quais são os efeitos do estresse que você percebeu ou percebe nos seus jogadores ao final de uma partida, por exemplo? Como eles saem dali? Perfeito. É legal trazer bastante exemplo do esporte físico, né? Porque normalmente você termina de ver o jogo do Brasil ali, por exemplo, ontem, graças a Deus, expectativas altas, né? Quem sabe o Hexa venha. Mas, por exemplo, termina o jogo, ele termina exausto, não só fisicamente, mas psicologicamente também. Né? Então tem um cansaço, um desgaste. O jogador do esporte eletrônico é a mesma coisa. Mas o que mais acontece é no pré-jogo. Né? A expectativa do que vai acontecer. É literalmente a ansiedade, a superestimulação do que vai acontecer. Né? Existem aí, para a gente contextualizar, 2 formas da ansiedade atingir a gente, que a primeira é a de catastrofalização e a outra de superestimação de probabilidade. O que acontece muito com atletas de alto nível em competição e também gestores, CEOs, é o que vai acontecer se eu não tomar essa ação ou se eu tomar essa ação, qual que é o caminho correto, qual que é o desfecho disso. Então, aí que entra um pouquinho de crise de ansiedade. Qual que é o fator mais perceptível? A famosa tremedeira nas pernas, o suor, né, o olhar mais distante, aquela introspecção para tentar voltar ao eixo. Então, por isso que é muito importante o trabalho do psicólogo, não só com o atleta, mas com toda a equipe, né, principalmente nesse quesito emocional. Porque a preparação ela tem que ser feita desde o início, porque o trabalho do psicólogo não é de bombeiro, não é apagar o fogo, é evitar que o fogo aconteça. Muito interessante. Então você trouxe dois pontos, né? A catastrofização e a superestimação de probabilidade. Superestimação da probabilidade. A catastrofização, por ser um nome muito difícil, né? Você poderia dar um exemplo mais ou menos de como o nosso espectador que está nos assistindo, ele poderia ter esse pensamento que vai levar a uma ansiedade? Claro. A catastrofização é uma catástrofe, né? Então ela vem depois do que já ocorreu. Então na crise de ansiedade ali, nos gatilhos de ansiedade que você vai ter, você vai começar a pensar naquilo que aconteceu. Pô, será que eu agi da forma correta? Será que se eu tivesse feito outra coisa, eu teria tido outros resultados? Será que as pessoas estão me julgando? Então começa a vir outros contextos, e aí a gente pode entrar também dentro da própria TCC, que aí a gente entra nas crenças centrais, a gente pode se aprofundar depois, que vai ativando esses gatilhos de ansiedade do paciente. Principalmente você que está em casa, gestão de estresse, você pode perceber muito. Será que a planilha que eu entreguei foi boa? Será que aquele grupinho do trabalho estão falando de mim? Então a catastrofização, você começa a criar cenários que não existem, muitas das vezes, e começa a achar que eles são reais. E essa é a grande questão, né? Porque se a gente não consegue, por exemplo, a gente não consegue criar uma emoção, não dá pra gente ficar muito feliz ou muito triste ou desesperado agora, porque não tem um motivo, né? Não tem uma evidência na realidade. Então você tá me dizendo que para que a pessoa sinta ansiedade, é como se ela tivesse que validar o pensamento que ela tá tendo ali, aquela novela mental, como a própria realidade? É uma confusão isso daí que acontece para gerar ansiedade? Eu acho que o principal ponto que acontece antes disso é emoção e sentimento. A gente dividir esses 2 tópicos. A emoção é o que vem de fora para dentro. Então é o que o ambiente está me proporcionando e o sentimento é como eu vou interpretar isso.
Então, muitas vezes, uma situação de estresse para você pode não ser uma situação de estresse para mim. Porque a forma que eu sinto isso, que eu vou transformar isso, é de uma forma contrária. Então, muitas vezes, as pessoas têm a percepção de que a emoção que ela está sentindo é o que vai representar as ações dela. Olha só. Então, ela tá sentindo raiva, ela acha que o dia dela inteiro vai ser de raiva. Ela acordou meio triste, putz, o dia hoje vai ser uma merda. Só que a emoção é como se fosse uma onda batendo no barco em alto mar. Ela é passageira, vai durar aí 5, 10, no máximo uns 20 minutos. Depois disso, você vai ter outro estímulo. Só que é aquilo, o que você atrai, vem até você. Então, se você já diz que o seu dia vai ser uma merda, que você tá com raiva daquela pessoa, repetitivo, né? Uma profecia autorrealizável, né? Exatamente. Aí você fica caçando motivos para validar aquela sensação e continuar ela pelo resto do dia. Aham. Você tá se auto-sabotando por uma coisa que às vezes, né, nós, psicólogos na terapia, trabalhamos falando, vamos olhar para esse fato isolado? O que você pode fazer em relação a isso? Por isso essa perguntinha chata de psicólogo. Tá, mas o que você vai fazer agora? Porque é o que você pode fazer agora. O que aconteceu, passou. A emoção vai passar também. E um ponto que eu achei muito interessante que você disse é que, assim, o que a pessoa pensa é o que vai gerar a emoção dela de ansiedade. Exato. Mas, por exemplo, não seria a situação que desperta essas nossas considerações que nos deixa nervoso? Por exemplo, perder o emprego. É muito ruim, né? Se separar, você receber a notícia de uma traição, não seria a situação? As pessoas podem se confundir com a situação, mas o que a gente interpreta uma situação? São as nossas vivências. É o nosso histórico, o que a gente aprendeu a partir daquilo. Existe, obviamente, toda aquela reputação sobre perder o emprego. Talvez eu não fui suficiente, talvez eu não me enquadrei ao quadro técnico aqui do trabalho, alguém não gosta de mim. Então, o que está por trás dessa situação? Obviamente, o ambiente ele vai influenciar, sim, no que você sente, no que você vai interpretar. Mas muito por trás disso está o seu histórico. O que você aprendeu a partir daquilo? Dentro do esportes, a gente usa muito isso, né? Inclusive, o último time que eu passei, a gente tinha o capitão, que era o Renan, o Hari, e ele sempre falava, pô, rapaziada, parece que vocês não têm histórico mental. A gente erra uma coisa que a gente já errou no passado. Então, vocês estão simplesmente apertando a tecla de excluir da lixeira toda vez que a gente conversa. Sendo que isso tem que ser um gatilho para a gente não fazer novamente as mesmas coisas. E aí, voltando. Então, por que ser demitido é tão ruim? O que você está representando para si? Às vezes, uma porta que se fecha é uma janela que se abre, ou ao contrário. Exatamente. Então, é tudo questão de perspectiva. O problema tá em você validar aquele primeiro pensamento com uma própria realidade. Se você acha que vai ser insuportável de ser demitido e passar por aquilo, de fato, né, você vai começar a procurar coisinhas ali para corroborar com o que você pensou. Exato. Ah. E o nosso cérebro está sempre buscando novas resoluções. O nosso cérebro ele foi criado para isso, né? É resolver problemas. Então, a partir do momento que a gente tem 3 problemas e a gente resolveu eles, nosso cérebro não vai ficar em paz. Ele vai buscar coisas ao redor para serem novos problemas. Vamos trazer uma dinâmica aqui, um exemplo. Vamos supor que você nunca teve um carro. Ok. Hoje você tem um carro. Antes o problema era trânsito, ter que pegar o metrô cheio, horário de pico. Nossa, se eu tivesse um carro ia aliviar, ia salvar a minha vida. É a resolução de todos os meus problemas. Comprou um carro. Você tá feliz? Preço da gasolina, manutenção, trânsito. Vamos supor que você resolva esses problemas, compre um helicóptero. Então você vai sempre resolvendo os problemas, mas consequentemente você vai tendo novos problemas. O nosso cérebro, ele sempre vai ter essa tendência a buscar novos problemas. Ah, Gabriel, João, a gente tem que viver sempre nesse padrão? Não. A partir do momento que a representação do problema seja diferente. A gente altere isso, que a gente chama, né, alternar a crença central do paciente. A forma com que ele está visualizando as coisas. E aí vai entrando problema atrás de problema. Exatamente. Enquanto você estava falando, eu estava pensando no pessoal que está nos assistindo, porque é justamente nesses momentos que ele não consegue dormir, né? Na hora que vai para a cama, começa a rolar para lá, começa a rolar para cá e a cabeça não para, né? No momento que era para descansar, a cabeça não para, só criando esses cenários e achando que vai ser insuportável, né? A catástrofe, né? Certa, pronta para acontecer.
o profissional que está nos assistindo, principalmente quem trabalha em empresa, eles têm que enfrentar uma rotina puxada. Sim. E, de fato, ele vai encontrar um monte de coisa que vai estressá-lo, vai chateá-lo. Sim. Existe alguma técnica ou alguma dica que você possa dar que ajude quem está nos assistindo a passar por essas situações sem deixar que elas influenciem? Existem técnicas, existem muitas coisas, mas o principal de tudo é o autoconhecimento, né? Uhum. Você entender quais são os seus limites, o que que aquilo tá dizendo pra você, Uhum. porque hoje a gente tá acostumado, João, a viver no automático. É. Convido você, telespectador, a abrir o celular de vocês e inalar tempo de uso. E deixa lá depois pra gente quanto tempo de uso médio vocês têm no celular de vocês. Eu chuto aí pelo menos uma média de 5 horas a 6 horas, ou mais, Ou dependendo. mais. Perdão. Então, é um imediatismo. Então, normalmente o que acontece com o paciente que às vezes sai frustrado da terapia ou até dos métodos que os psicólogos trabalham, Uhum. porque eles querem a resolução rápida. Não, eu tenho um problema, vou te pagar, você vai resolver o meu problema. Uhum. Você vai resolver. Você vai resolver, você vai dar a solução dos meus problemas. Não, não vou. Eu vou tirar a sua visão para que você expanda a forma com que você vê as coisas. Uhum. Então, o primeiro conselho que eu daria é: expanda. Vamos ver de outras perspectivas. O que que você pode atribuir de significado diferente do que você sempre atribui? Ah, meu esposo brigou comigo porque, sei lá, não fiz a janta. Uhum. Ou a casa tá bagunçada, minha esposa, ao contrário também. O que que isso significa? Isso é sobre você? Ele tá querendo criar uma guerra dentro de casa, ele te odeia? Não. Ele tá cansado, teve um dia exaustivo, ela tá cansada, esperava que você lavasse a louça, pelo menos. Então vamos começar a entender mais sobre o que o outro está pensando também. Porque se a gente parte só do que a gente está sentindo, a gente se torna egoísta. Exato. E aí você vai precisar existir para validar as minhas emoções. E aí vira uma toxicidade. E isso não só em relacionamento. Profissional, competição, amizade, relacionamento. Então entender o porquê que o outro está fazendo aquilo. Ah, Gabriel, mas aí, cadê meu amor próprio? Isso não é sobre amor próprio. Uhum. Isso é sobre amar o próximo. E para amar o próximo, você precisa amar a si mesmo. Exato. Então compreenda o que o outro está querendo dizer. Gabriel, compreendi, ele está só querendo ser babaca. Então Sobre não tem ele, né? alternativa, então é sobre ele. Sai daquele círculo sobre o que é minhas atitudes e o que eu posso alterar e o que é do outro. O que é do outro, você nunca vai poder fazer nada. Exato. E a gente tem um problema com honra, né? Não, porque a pessoa não pode me xingar ou alguém me cortou no trânsito. Ninguém pode fazer Não isso pode. comigo. E é só colhendo problema, né? Então, é uma tentativa aí realista de não sofrer. Exato. Não é? A todo momento a gente quer sentir prazer e de que as coisas estejam boas, não é? Mas as pessoas se esquecem que a partir do momento que elas nasceram, a primeira coisa, a recepção que elas tiveram É o nessa sofrimento. vida foi o tapa na bunda e o pulmão rasgando no peito. Exatamente. De dor e 3 injeções na coxa, e o pessoal se esquece disso, né? Que a Exato. vida é uma constante pressão e não dá pra tirar a pressão, né? Porque não tem pressão e não tem estresse quem já morreu. Enquanto estamos aqui, essa é a realidade. Mas isso não quer dizer que a vida tenha que ser triste, Exatamente. insignificativa, né? Você ouviu isso nos seus jogadores por passar por tanto estresse, eles começarem a perder, por exemplo, o sentido? Sim. O sentido de estar lá, a vontade, a motivação? Claro. Até antes de entrar no que você perguntou, João, acho que você falou uma coisa muito importante pra gente prestar atenção, que a gente tá sempre fugindo de sentir dor, Uhum. né? Parece que a nossa sobrevivência hoje é fugir dos nossos sentimentos. É quanto mais eu consigo reservar-me a mim, sem sentir, é quanto mais seguro eu vou estar. Não é sobre isso. É verdade. Na verdade, é quanto mais vocês têm essa descarga de emoções e de sentimentos, né, que o seu corpo interpreta, e como você vai lidar com isso, né? Como é que você vai organizar? Esse sentimento veio, esse veio. É como se fosse um jogo, né? Então entra com esportes, por exemplo. Então você vai criando ali uma lógica para poder atuar. Dentro do cenário competitivo é a mesma coisa. Imagina você perde 1, 2, 3, 4, 5 jogos, sua carreira tá ali na sua cabeça, na sua ansiedade, por um fio, eu preciso performar, eu preciso entregar mais, eu preciso dar resultado, e aí você não consegue. Uhum. Mais uma vez, por que você não consegue? Porque você é horrível? Ou porque são 5 jogadores, 11 jogadores no futebol e precisa de um trabalho em equipe? Uhum. Qual que é o principal fator de sobrevivência para o ser humano, João?
Comunicação. Uhum. Nós não somos seres para serem isolados. Nós somos seres para socializar. Então, se você se isola dos seus problemas e se isola do que o ambiente está te proporcionando, você vai piorar, você vai adoecer. Então, procurar recursos, né? Por isso que é tão importante o psicólogo dentro da equipe, buscar ajuda profissional dentro do cenário de trabalho para poder melhorar a sua qualidade de vida. Então, a partir desse momento, você vai começando a ter mais perspectiva e não só sofrimento. Porque se você entra nessa bolha, putz, ela vai te consumir. Vai. E você me fez lembrar, agora ativando a quinta série, né? Você me fez lembrar de um episódio do Chaves, em Acapulco, que o Kiko, ele tá se afogando. Ele fica, mamãe, tô me afogando e tal. Aí o pessoal fala, mas Kiko, fique em pé. Aí ele fica em pé, a água tá na canela. E é comum, né, nós psicólogos vermos isso na clínica. Exato. Porque a pessoa simplesmente ela não quer abrir os olhos para encarar o problema. E a solução às vezes é simples, mas o fato dela não querer sofrer, ou ela não querer ficar incomodada, faz com que ela prolongue esse sofrimento, né? Sim. E isso acaba afetando a performance, por exemplo, pensando na turma do empreendedorismo, ou até mesmo no mundo corporativo. Claro. Esse prolongamento do incômodo, por não querer encarar e resolver o quanto antes, atrapalha a performance? É o famoso medo do bicho-papão, né? Você tá com medo do bicho que tá no armário, você não abre o armário, você foge do armário, você foge do quarto, foge da casa, e aí você abre a porta do armário, não tem nada. Né? É o que o seu cérebro criou. Então, normalmente, dentro das empresas, né, quando a gente trabalha com, já falando de outro cenário, saindo um pouco da competição, não que no empreendedorismo não tenha competição, é muito mais acirrada ainda, né? Porque é vida ou morte ali na questão financeira. Mas falando mais nesse cenário, é muito o medo do que eu vou fazer e será que o meu concorrente também vai fazer? Normalmente, a gente até conversou um tempo atrás, essa expectativa sobre pensar demais e fazer de menos. Né? E aí, novamente, a gente volta em querer fugir do problema. Às vezes é que nem o Kiko, é só olhar para a água e levantar, que você não está se afogando. Né? Isso a gente pode colocar em várias áreas da nossa vida. Muitas vezes é uma perspectiva do medo que nos foi colocado. Isso é muito importante, João. Muito que a gente tem hoje, o medo, o receio, a tristeza, a raiva, muitas vezes não é culpa sua, tá? Calma aí, você não é um senhor coitado que foi julgado pelo mundo. Mas, muitas vezes são coisas que foram transferidas pra gente. A gente foi aprendendo com isso. Nossos pais, familiares, amigos, o próprio emprego que a gente tá coloca o medo de que você não pode criar, você não pode fazer diferente, porque senão você vai ser cortado. Então, isso vai tirando um pouco da nossa autonomia. Então, entender, novamente, a gente volta para a terapia, para o autoconhecimento. Por que eu ajo dessa forma? Eu gosto muito de trazer um exemplo que eu falo com meus pacientes, que é uma moça que ela tenha, vamos supor, 10 anos de idade, e aí ela vai brincar na rua e a mãe fala, ó, cuidado com o bicho do saco, que ele vai te pegar. A menina já começa a ficar com medo de sair na rua. Com 15 anos, ela vai pra primeira balada dela, ó, cuidado pra não te doparem. Não que isso não aconteça, gente, acontece, mas esse excesso. Cuidado pra não te doparem, pra não ser sequestrada, e a menina vai começando a ficar com mais medo de sair de casa. Com 20 anos, ela não consegue sair de casa. Ela que tem crise de pânico, ou isso foi imposto nela? De que ela tem que ter medo, às vezes que é o medo da mãe, que é o medo dos familiares, que é o medo do chefe, que é o medo do treinador, do coach, né? No esportes acontece muito isso. Né? O treinador tem tanto medo de situações que ele acaba transferindo isso para o próprio atleta. É verdade. E aí o atleta não consegue. Então, entender que quando você faz essa psicoeducação, né? Você entende quais são os seus problemas, da onde que eles vêm, aí sim a gente começa a poder olhar outra vez, voltando para a perspectiva. Só que isso é um pouco diferente, João, no esporte. Psicólogo de esporte, eu não tô lá pra falar, você não tá performando. que tá... Não, irmão, ou você performa ou você não performa. O que eu posso te ajudar pra você performar? Tomada de decisão, comunicação, trabalho em equipe. Então a gente vai usando esses gatilhos. Ah, Gabriel, que grosseiro, você não trabalha a emoção do trabalho, mas não no momento do campeonato. Por isso que a pré-temporada é tão importante. E por que só para atleta é importante pré-temporada? Por que a gente não faz isso na nossa vida? Tem razão. Por que eu tô procurando emprego, eu tô naquele anseio de achar um emprego? O que você tá fazendo de preparação antes? Tá trabalhando seu mental, sua comunicação? Tá entendendo o que você quer prosperar, o que você quer fazer?
quero buscar um relacionamento, baixei o Tinder, o Bumble, esses aplicativos, quero sair, fazer date. Calma, qual que é a preparação para você estar no relacionamento? Boa. É o famoso anseio de ter e o tédio de possuir. E isso daí só prolonga o sofrimento, né? A pessoa nunca tá satisfeita. E é o que a gente vê, por exemplo, nos workaholics, né? Exato. Eles sempre querem trabalho, porque no fim ele não é ninguém sem o trabalho. Exatamente. Sobra o quê sem o seu trabalho diário? O que sobra? O que é você sem estar performando? Quem que é você sem estar performando? Quem que é você no seu quarto sozinho? Porque muitas vezes a gente veste as famosas máscaras, né? As personas, né, do grego antigo, que eram as máscaras que usava no teatro. Então a gente tá muita parte do tempo usando máscaras. Eu preciso usar um Rolex de ouro, preciso colocar minha corrente de ouro pra fora, pra mostrar que eu tô num padrão de vida que eu não estou. Deixa eu guardar que eu não tô nesse padrão de vida. Então você começa a querer parecer para os outros e você acaba se perdendo um pouco nesse personagem. De querer ser para o outro e esquecer de ser para si. E aí é onde você vai adoecendo cada vez mais, porque a distância tá, né, a sua realidade com o que você quer é uma distância grande. Só que você tá querendo pular etapas. Quando tudo é um planejamento. E isso vem muito da comparação também, não é? Demais. Poxa, um moleque lá de 17 anos, 15 anos já é milionário, tem apartamento na praia, e eu aqui com meus 30, 2 filhos, casamento indo por água abaixo, olha só como eu sou incompetente, não é? Exatamente. Comparação, rede social, né, que é o mal da sociedade, né, porque aqui a gente posta só como a grama é verde, a gente não posta como é que você planta, como é que você faz todas as outras questões. Então a comparação, ela é a destruição da sua mentalidade, né, do que você acredita, do seu sonho. Quanto mais você se compara, mais distante você consegue, você vai estar dos seus sonhos, né? Eu vejo dois steps nesse sentido, que é o seguinte, os 2 steps, né, dessa questão, eu vejo da seguinte maneira. Existe primeiro aquela ideia de que você comprou a ideia dos outros. Não, porque você tem que fazer 1 milhão. Alguém fez isso na sua cabeça, ou teus pais falaram isso, ou você entrou, considerou isso da própria maneira. Não, eu tenho que resolver o problema dos meus pais, eu tenho que fazer tal coisa e aquilo se torna um sentido de vida. Exato. Meio, né, meio complexo. E por segunda maneira, a comparação. Será que eu estou evoluindo, me comparando com outra pessoa, né, que talvez já chegou lá? Então, acredito que são 2 momentos que o público pode refletir um pouco, né? Primeiro, se você for pensar na sua religião, nos seus gostos, desde musicais até a comida preferida, quais desses elementos você escolheu conscientemente? Exato. Né? Você tem razão, você pensou, você levantou a ideia de que você valida aquela ideia ou você só está repetindo o negócio, Exato. né? E eu me lembro de uma história que era um casal recém-casado, e ela foi fazer o prato da família tradicional, que era o pernil. Só que o pernil ele sempre era cortado ao meio, né? E ela cortava no meio e colocava no forno. Aí o marido perguntou, mas por que você faz assim? O pernil cabe inteiro no forno. Ela, não faço a mínima ideia. Vou perguntar pra minha mãe. Ela foi perguntar pra mãe. Mãe, por que você corta o pernil no meio? Faço a mínima ideia, filha. Pergunta pra sua avó. Aí foi lá, a avó já quase, né? Nas últimas. Vó, por que você faz isso? Eu nunca me perguntei, mas a minha mãe, ela tinha um forno muito pequeno. E aí não cabia inteiro, aí a gente cortava. Imagino que seja por isso. Ou seja, passou-se 4 gerações e as pessoas estão repetindo o padrão que ela não escolheu, ela nem pensou, ela nem se questionou. Exato. E às vezes não é o sentido de vida, né? Assim como você e eu já atendemos pessoas muito bem-sucedidas na carreira, né? Que assim, incontáveis zeros na conta bancária, com uma crise existencial ferrada, porque no fim não era aquilo que ela queria. E será que precisa chegar no fim da vida ou numa parte da vida de que você não escolheu aquilo? Será que não dá para antecipar? Porque às vezes a gente tá se comparando com as pessoas erradas e criando emoções que não deveríamos sentir, não é? Exatamente. Exatamente. A gente coloca o nosso padrão lá no alto. Não que você não tenha que ter o seu padrão alto, tenha que ter. Só que entenda a sua realidade atual. Não, onde eu estou, quais são as ferramentas que eu tenho para poder talvez chegar naquela pessoa, por que aquela pessoa está ali, como ela fez isso.
Apaixone-se muito mais pelo processo da pessoa ter chegado lá do que o resultado que ela tem. Porque, às vezes, a grama do vizinho pode ser mais verde, mas porque o pai dela rega a grama dela. E você não faz a mínima ideia. Você não sabe de onde vem o investimento, você não sabe de onde veio o dinheiro. Exato. Às vezes, obviamente, meritocracia, ela existe, a Claro. pessoa pode trabalhar desde nova e conseguir criar a sua fortaleza ali, o seu império, mas isso são casos isolados, né? Assim como a gente vê uma notícia na televisão, a gente está vendo muito hoje em dia jovens morrendo de parada cardíaca. Sim, verdade. Sei lá, 30 anos, 27 anos, hoje mesmo faleceu um produtor musical do Veig, alguma coisa assim. Puxa. No caso, uma catástrofe. Mas uma pessoa que tem ansiedade, o que acontece com ela? Ela pega aquele caso e aquilo representa a unanimidade. Pessoas que têm 30 anos têm alto índice de parada cardíaca. Não. Assim como pessoas que têm 25 anos, 30 anos, 40 anos, não precisam estar milionárias. Com quantos anos seu pai comprou a casa deles, que vocês moram hoje? Ou que você morava na sua infância? A gente quer tudo pra agora. A gente quer o carro do ano, a gente quer a casa mais bonita, a gente quer um helicóptero. Mas o que você precisa hoje? Qual que é a sua realidade? O seu trabalho te permite isso? Não me permite, por isso que eu estou triste. Aí eu vou usar aquela típica frase que eu falo para meus jogadores. Você não é uma árvore, se mova. Para de criar raiz onde você não pertence. Porque muitas vezes você tá travado numa situação porque você acredita por gerações que você tenha que estar ali. Tocando o mercadinho que era do seu avô, que agora é do seu pai, que agora é seu. Você tem que criar, tem que ter novas raízes, né? Isso é pura verdade. E, Gabriel, como é que a gente tira esse pessoal que talvez está se identificando com o que a gente está dizendo? Como é que a gente tira eles dessa espiral de comparação e de buscar alguma coisa, né, que ele não entende muito bem, mas ele tá há anos buscando? Como que a gente tira ele desse ciclo? Acho que o primeiro passo, né, falando até mesmo de ciclo, o ciclo ele é cíclico, né? Ele vai estar sempre em rotação, vai estar sempre voltando por várias etapas que vão se repetir. Então o convite é afastar. Se olha de fora, né? Tem uma visão de fora de você. Né? A gente fala muito na psicologia, na tríade cognitiva, né? Quando a gente vai analisar se o paciente está em caso de depressão, né? Como ele enxerga a si, o futuro e como ele acha que os outros o enxergam. Então faça esse questionamento, isso não é só para depressão, né? Isso é para entender como é que é o seu padrão de pensamento. E a pessoa pode escrever isso, então, como ela se Exato. enxerga. Pega um caderno de anotação e coloca como eu me enxergo. Eu me enxergo uma pessoa bem-sucedida, que merece tal coisa. Tudo bem, pode colocar os seus sonhos, o que você pensa. Até as vulnerabilidades também, né? É o mais importante, né? Obviamente, o primeiro momento ali, o teu ego, né? A sua honra vai querer falar o melhor de você. Mas uma coisa que eu falo sempre nos times também. Primeira reunião que eu tenho com qualquer time. Aí meus atletas podem até comprovar. Pessoal, é o seguinte. A gente vai trabalhar com a verdade. O que importa é a verdade. Se a gente quer ganhar, a gente precisa ser verdadeiro um com o outro. Isso seja no jogo, seja na vida, seja nas finanças. Verdadeiro. Você precisa ser verdadeiro. Com você, principalmente. Para poder ser com o outro. Então, na sua anotaçãozinha, seja verdadeiro. Como você se vê? Putz, eu me vejo um profissional que acho que tô travado na minha carreira, por tal motivo, poderia tal coisa. Não tem problema, escreve. Ah, deu 2 páginas. Que bom, que ótimo. Tem conteúdo para você levar pro seu psicólogo depois. Segundo, como você enxerga o futuro? Como é que você se enxerga daqui 5 anos, daqui 10 anos? Qual que é a sua perspectiva? Então você vai colocar ali, pô, eu imagino que daqui 5 anos eu vou estar num emprego melhor, vou subir de cargo. Então você vai começando a entender como é que você funciona. E por último, como é que você acha que as pessoas te enxergam? Se alguém fosse te descrever, como essa pessoa te descreveria? Uma pessoa ambiciosa, trabalhadora. E aí você vai começando a ter essa visão de fora. Para realmente sair desse ciclo, né? É verdade, isso é um exercício maravilhoso, né? Que requer coragem, né? Porque às vezes vai sair alguma coisa ali que te incomoda, mas como você bem disse, tem que ser verdadeiro. Se não for verdadeiro, não tem evolução nenhuma, ainda que incomode. Exato. Então, no fim, é deixar o paciente mais corajoso de encarar a realidade assim como ela é, não é? E não ficar brincando com a ilusão de que ela é alguma coisa que não é, né? Seja pro ponto positivo ou pro ponto negativo, né? Temos aqueles, eu chamo de soberba invertida, né? Ele é o pior que existe.
ele é o pior profissional, ele é o pior marido, ele é o pior, né? Existe uma soberba de falar que ele é o pior, Exato. não é? E essas coisas, né? Essas visões acabam atrapalhando o meio de campo, porque justamente quando a gente não resolve o estresse que a gente identificou, ele se perpetua, não é? Ele fica ali com o fio desencapado, né? Você Exato. sempre tá em estresse, porque as coisas não estão resolvidas, né? Exato. O nosso corpo, ele é como se fosse uma pessoa que tem uma crise alérgica de rinite. Não adianta a sala tá cheia de pó e você jogar o pó pra debaixo do tapete. Você não tá vendo o pó, mas você vai continuar espirrando. Os nossos problemas são iguais. Enquanto você não resolver eles, deixa pra depois, você vai começar, seu olho vai começar a tremer mais, as suas respostas vão ficar mais curta e grossa, você vai começar a ser mais irônico, você vai começar a não conseguir dormir. Poxa, mas o que tá acontecendo isso? Eu sempre fui tão bem. Foi tão bem, mas você deixou várias coisas pra trás, mal resolvidas. Então, isso fechar as pontas. E parece muito o esgotamento, né? Como você foi pontuando que hoje é chamado de síndrome de burnout, né? Exato. A parte do cinismo, né? Me chama muita atenção, acaba sendo cínica, né? Começa a dar esporro em as pessoas que antes não faziam. Exatamente. Né? Uma desconexão. O burnout, ele tá atuando 100%. As pessoas falam, é excesso de trabalho. Não, é um excesso de trabalho. Ele é a forma com que você tem lidado com uma série de coisas há uma série de anos e que você não resolveu. Você tá sempre vendo o copo meio cheio. Ou às vezes super cheio. Então, como é que você tá vendo o seu próprio copo? E às vezes isso pode ser um processo ilusório, né? Você pode se iludir tanto do processo, por isso que fazer terapia, né? Não é como muitas pessoas acreditam, né? Eu vou lá e eu vou ficar reclamando e o psicólogo não vai falar. Não é bem assim que funciona uma terapia. Na verdade, ele vai fazer perguntas para você enxergar aquilo que você mesmo não tá vendo. Exato. Né? E é incômodo o negócio, né? Não tem o que fazer. Nós temos que tirar você daquela ideia que você tá preso para que você consiga criar um caminho alternativo, né? Porque senão acaba surgindo no peito um negócio chamado desesperança, né? Exatamente. E aí você começa a ter a sua visão de vida catastrófica. Né? A superestimação de probabilidade. O que vai acontecer comigo se eu não resolver esse problema? Como é que vai ser a minha vida daqui 5 anos se eu continuar dessa forma? E você vai imaginar os piores cenários possíveis. Uma novela mental, né? Exato. E aí você vive preso no seu mundo de fantasia. Né? No que você imagina, no que você pensa, em como é que você lida com os seus problemas mentalmente. Normalmente as pessoas têm esse hábito, né? Tá no banho ali, não, deveria ter feito aquilo na discussão, fala daquele jeito. Pronto. Acha que resolveu o problema porque ela teve um debate mental ali. Não, você só resolve quando você tira de dentro para fora. Traz pro mundo real. Traz pro mundo real. Sair um pouco do mundo da fantasia, né? A gente tá tão estimulado a estar nesse mundo fantasioso, de que tudo é belo, de que tudo é maravilhoso, que o Instagram mostra que a pessoa foi pra Itália, que ela tá comendo do bem e do melhor. Mas às vezes ela tá andando de metrô, tá andando a pé, porque o Uber na Itália é caro. Né? Então, qual que é a realidade que você vai se agarrar? Tem que ser a sua realidade. Então, você tem que resolver ela, mandar para o externo. Né? Não só trabalhar ela internamente contigo. Por isso que é importante o terapeuta, nem que você não tenha... Gabriel, eu acho que eu não... Gabs, né? Que meu apelido é Gabs. Gabs, eu não tenho o que falar no psicólogo. Já ouvi isso 1 milhão de vezes. Chega lá, meu Deus do céu. É a sessão que era pra ser 50 minutos, virou 1h30. É sempre assim. Não tenho nada pra falar hoje, tá bom. Como é que tá? Como é que você tá? Como é que não sei o quê? Daqui a pouco já tá... falando muito. Tá dando 48 minutos de sessão, falta 2 minutos. Nossa, doutor, me lembrei de uma coisa. Pronto, é a coisa mais... Você lembra na faculdade, era... Como é que o professor chamava? Síndrome da maçaneta. Não lembro. Que na hora que você vai abrir a porta do consultório pra dar tchau, então, me lembrei de um negócio. Aí a coisa mais importante que ele tinha... era a chave da terapia. Exatamente. E aí, até entrando nisso, João, a gente pode falar um pouco pra quem tá ouvindo a gente. Obviamente, tudo que a gente fala aqui, gente, não é pra vocês pegar, meu Deus, eu tenho isso. Porque na faculdade de psicologia a gente faz isso. Muito. O professor tá falando alguma coisa, não, eu tenho isso. Não, eu tenho. Daqui a pouco você tá com... DSM inteiro, né? DSM inteiro aqui e você tem tudo. Mas pra você observar alguns padrões. Né? A gente tá falando aqui o tempo todo de padrões. Quando a gente trabalha com um terapeuta cognitivo-comportamental, o que é mais valioso pra nós é entender qual que é a sua crença central. Sua crença central é como se fosse um tesouro. Durante anos... O seu cérebro, o seu corpo, foi guardando aquela crença porque ela machuca, ela dói. Então você não quer que as pessoas descubram ela, você não quer que as pessoas
saibam como é que é a sua visão de mundo. Você tem vergonha, né? Sente vergonha, acha que vai estar vulnerável, né? Então vai se fechando. E é por isso que o trabalho do psicólogo às vezes demora, porque a gente precisa cavucar. E esse processo de cavucação é dolorido. A gente vai falar sobre coisas que você esperava não falar mais, a gente vai trazer problemas à tona, e às vezes o psicólogo vai deixar aberto esse problema. Fala, não, tá vendo esse problema aqui? Legal, semana que vem a gente conversa. Nossa, mas você acabou com o meu psicológico e vai conversar. Sim, porque o processo mais importante do terapeuta não é só cuidar do seu problema, é ensinar que você cuide dele sozinho. Senão a gente vai ser eterna muleta para os nossos pacientes. Ah, não, quantas vezes eu já escutei isso até de amigos? Ah, não, eu tô com um problema, mas ainda bem que amanhã eu tenho terapia. Ué, por que você não resolve Seu terapeuta internamente? não tá te ensinando a resolver esse Por que problema? você não tá tendo essa capacidade de conseguir andar com suas próprias pernas? O intuito da terapia, gente, é o autoconhecimento, é entender os padrões, é ter um pouco ali de psicoeducação, né? A psicoeducação, o que é? É o profissional de psicologia te ensinar algumas coisas referente ao seu quadro, e a partir disso você vai sozinho construindo essa melhora, né? Então, nós somos ferramentas, nós não somos a solução. E parece ser um trabalho tremendo, né? Meu Deus, eu tenho que cavucar, eu tenho que ir pra lá e pra cá. E acaba... Algumas pessoas até começam a sentir um pouco de medo, né? Acaba ficando travado. Até pra procurar um psicólogo, que a gente sabe que a qualidade dos psicólogos hoje, infelizmente, não está das melhores. Exato. Né? Então, por isso que a gente coleciona relatos, né? Toneladas de relatos de pacientes que falam, poxa, eu passei um psicólogo, não foi bom, eu não entendi, ou outros dependentes, né? Não é à toa, Gabriel, que eu pensei nesse projeto para poder entregar ferramentas para o público se começar um processo de autocuidado. Porque, note, esses assuntos, eles precisam ser resolvidos. Porém, nós temos algumas coisinhas que podemos fazer no dia a dia para diminuir um pouco esse medo, para diminuir um pouco a ansiedade, para diminuir um pouco a tristeza diária, né? Aqueles pensamentos, né, que colocam a gente mais para baixo. Existe uma série de coisas que a gente pode fazer ou propor para o paciente ou para quem nos assiste diariamente, como, por exemplo, eu venho fazendo no meu Instagram, né? Todos os dias às 7 da manhã a gente faz uma sessão de mindfulness, que é atenção plena, que é, né, entre 1000 aspas, meditação, né? Que tem toneladas de evidências científicas no combate ao estresse, ansiedade e burnout. Você olhando para a realidade, da onde você vê o que é performance, tem que performar e você tem que gerenciar o teu estresse. E o que você proporia para os nossos telespectadores que eles podem fazer uma prática simples que, caramba, às vezes muda o sentido ou dá um alívio momentâneo para que ele se sinta mais capaz de, porventura, procurar uma terapia, por exemplo? Acho que o principal, assim, João, é você se excluir um pouco. Como é que isso funciona no dia a dia? Hoje a gente tem uma dificuldade enorme de descansar. A gente não tá descansando. Muitas pessoas falam, eu uso o método Pomodoro. 25 minutos trabalhando, 10 minutos descansando. Aí eu pergunto, como é que é os seus 10 minutos descansando? TikTok. Aí vai abrir um jogo, vai jogar alguma coisa, Candy Crush. Isso não é descansar. Você tá continuando, o seu cérebro tá ativo ainda, tá? Você tá gastando energia, né? E vale trazer isso, que o cérebro e o nosso intestino são o que mais gastam energia no nosso corpo. Então, quanto mais eu fico alimentando mais e mais o meu cérebro, mais eu vou ficar exausto. Então, recua um pouco de si mesmo. Hoje as pessoas têm medo de ficarem entediadas. É verdade. As pessoas não conseguem sentar 5 minutos no sofá e ficar... Sem nenhum estímulo, né? Sem nenhum estímulo. Então, o que eu convidaria vocês é isso que vai ser torturante, é uma tortura nos dias de hoje. Se você passa 10 minutos em silêncio, parabéns, né? A meditação, parabéns. É um passo. E parabéns mesmo, tá? Porque hoje a gente vê, não, mas todo mundo medita. Todo mundo corre uma maratona. É o que eles postam. Né? Menos de 1% da população vai correr 42 km na vida. Mas vendem isso como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Se você corre 1 km, parabéns. Você está mais avançado que 10% da população mundial. As pessoas não conseguem correr 1 km. Mas se eu tô num pace de 7, meu Deus do céu, que catastrófico.
Meu Deus, que vergonha de postar o meu Pior Strava. corredor do mundo. Por quê? Porque as pessoas querem postar o resultado. É. Então, mais uma vez, eu volto à pergunta e aí entra a estratégia. Quem é você quando você não está performando? E é muito difícil nos tempos de hoje você não querer performar. Você precisa performar para ganhar dinheiro, performar para estar num relacionamento, performar para manter amizades. Porque tudo na vida é performance, parar pra pensar. Só que performar cansa. E você tá performando você mesmo ou o que você criou sobre si? Você tá sendo um super-herói? E aí que eles se comparam e quebram a cara, né? Porque eles acham que são os maratonistas, mas eles esquecem uma parte importante do treinamento do maratonista, Exato. que é o descanso, né? Que é descanso. Eles não aguentam ter uma vida de performance se eles não souberem descansar, não é? É o que a gente vê muito também na academia, né, João? Dietas rigorosas, pegar pesado na academia. Você não é atleta. Você não precisa... Ai, não vou comer esse... Não tô julgando, mas julgando um pouquinho. Não vou comer esse docinho porque vai estragar minha dieta. Você é atleta? Começa por aí. Ah, eu tenho diabetes. Aí é outra coisa. Eu tenho uma condição que eu não posso fazer tal coisa. É uma coisa. Olhar para sua saúde. Mas se você não vai performar a nível de competição, por que você tá tão apegado aos números que o seu story vai ter da quantidade de quilômetros, de minutos que você correu em quilômetro? É um convite até rápido agora. Você lembra? Você que tá assistindo agora, você lembra qual foi o último Reels que você viu hoje no seu dia? Essa pergunta... Eu não sei qual foi o último Instagram que eu vi na tela do meu celular. De tão descartável que é, né? Aquele vídeo a mesma- importantíssimo que você salvou lá na galeria. É a mesma coisa do story que você postou do seu pace de 4,5. A pessoa vai esquecer daqui 1 minuto. Mas pra você vai ficar ali toda hora aquela narcisismo, né? Olhando o seu próprio story, quem que visualizou, por que essa pessoa não curtiu, será que essa pessoa não me apoia? Para, deixa a rede social de lado. Exclui a rede social. Isso é difícil. É muito. Fica uma semana sem rede social, parece que você tá morrendo. A vida perde a cor, perde o sentido, né? Mas por que vai perder? Porque você tá perdendo a sua validação. Perfeito. Porque você está buscando ser validado, você está performando. E a partir do momento que a sua performance não é validada, ela é descartada para você. Quando é errado isso, né? Isso explicaria porque a turma gosta muito de trabalhar e não consegue descansar? Com certeza. Por que você gosta tanto de trabalhar? O que você está fugindo? Do que você está fugindo quando você trabalha tanto? Por que sua cabeça precisa estar ocupada 100% do tempo? Porque se você ficar em silêncio, você vai bater de frente com as suas emoções, com a ausência de alguém. Então, o silêncio durante o dia, acho que é um melhor remédio, João. Tá trabalhando, tira 10 minutinhos ali, vou fumar um cigarro, não fuma cigarro. Mas vai, né? Mas vai, finge que você tá fumando cigarro pra aquele momento Não mexe no celular. não mexe no Fica celular, ali. fica em silêncio. E querendo ou não, e aí, né, pode até criticarem a gente, mas querendo ou não é um exercício de respiração. Tudo bem que você tá tragando nicotina e alcatrão, mas em São Paulo, né, não tem muito ar puro. Mas você tá fazendo exercício de respiração. Por isso que os fumantes, eles precisam descer e fumar 5 minutinhos pra aguentar a pressão. Né? Você tem o rebaixamento, tem os efeitos químicos, mas querendo ou não, é a simulação de uma respiração que você não precisa fazer com cigarro, e não tô falando pra ninguém fumar, né? Como você bem disse. Mas, por que não ter o hábito do fumante de descer e respirar? 5 minutos, todo mundo pode fazer isso? Uma coisa que a gente nunca vai fazer é julgar a válvula de escape das pessoas. Perfeito. Todo mundo precisa de uma válvula de escape. Seja fumar, seja usar maconha, seja, infelizmente, o uso da pornografia. É sua válvula de escape. Eu vou olhar e vou falar, tá tudo bem, é sua válvula de escape, mas ela não é saudável. Eu posso, como psicólogo, te apresentar uma outra maneira? Perfeito. É esse momento de transição ali para você começar a levar uma rotina mais saudável. Fumar, a pessoa que fuma maconha, muitas vezes eu pergunto pro paciente, mas você gosta? Não, eu gosto de bolar, Ele gosta do ritual. Que é importante. Que, querendo ou não, tira ele daquela espiral de preocupação. Ele não tá pensando em nada, ele só tá pensando que ele tem que bolar o mais fino possível. Que tem que ficar a melhor coisa do mundo. Sim, sim. Às vezes ele nem gosta de fumar. Ele fuma porque foi ensinado a ele que fumar é relaxante. E os efeitos, às vezes, não é nem da substância. Tem, mas às vezes o efeito é de você ter feito um ritual de relaxamento ali, de mindfulness, de atenção plena, né? De estar com a mente e o corpo presentes no mesmo lugar. Exato. E isso é terapêutico, não?
E na performance, atletas têm muitos rituais. Se você observar jogadores, verdade. às vezes eles estão ali em silêncio, com fone de ouvido, escutando uma música que pra eles é relaxante, é confortável. Estão fazendo uma técnica. Tem um vídeo muito legal de Fórmula 1, que os pilotos estão aqui, ó. Só visualizando, visualização mental. Você tá visualizando o que você quer fazer. Então faça isso também. Tô num caminho no metrô. Que estressante é o metrô. Claro que é estressante, você só vê dessa forma tudo na sua vida. Por que você... Ah, mas você não pega metrô, né? Pego o metrô sim também. Ah, mas eu não sou o cara performático que tô lendo um livro. Eu tô ali, putz, quando chegar no trabalho eu tenho que fazer isso, posso fazer dessa forma. Pô, mas é importante eu almoçar. Hoje talvez eu queira almoçar tal coisa. Ah, Gabriel, mas você vai ficar planejando o seu dia inteiro? Por que não? Por que não? Melhor que ficar reclamando que a roupa amarela da pessoa é horrível. Ou a pessoa que tá tudo bem, né? Que anda com aquelas mochilinhas de rodinha no metrô. Ah, não, eu julgo. Aí é porradaria. Atrapalha, aí é né? porradaria. Mas é de fato você conseguir sobressair aquelas pedrinhas do caminho que você vai ficar passando. Ó, essa pedra aqui não devia estar aqui, nem essa aqui devia estar aqui. Ora, por que você não passa logo por cima e vai embora? Porque né? essa situação sempre vai existir. Exato. Sempre vai ter uma pessoa inconveniente, sempre vai ter um chefe chato. Não tô falando que deveria ser assim, mas é assim. E quanto mais você se prende do porquê que as coisas acontecem, não porque como eu posso fazer para que isso não me afete, mais você vai ficar nessa espiral. E aí a gente volta naquela doença cíclica, né? Do dia. Nossa, metrô tá lotado. Nossa, minha mãe não entende meus problemas. Nossa, meu chefe tá rude hoje. E daí? A pessoa escreveu um e-mail, nossa... Não mandou nossa, ATT, né? Não mandou ATT, atenciosamente. né? Acabou meu dia. É muito mais sobre a pessoa. Começa a visualizar, talvez seja um olhar psicológico, de psicólogo, de... Sim. o que será que... Tem um pouco disso. É uma blindagem, né? É ligar o interruptor do que vai me afetar, o que não vai me afetar. Exato. Escolher, né? Eu vejo muitas pessoas na clínica hoje sofrendo por relacionamentos, por um quase algo. Né? Putz, tava saindo com pessoa, a pessoa simplesmente parou de me responder, o ghosting. O famoso ghosting. Por que o ghost dói tanto pra você? Né? Muitas vezes na clínica eu já peguei e fiz essa pergunta, por que o ghost dói? Ah, porque as pessoas abandonam, né? Quem te abandonou? Meu pai. Tá. Tá explicado. Então a ausência do outro tem um significado lá atrás, né? Então novamente volta naquilo, né? Se você não resolve seus problemas, ele vai transformar o ser humano que você é hoje. E às vezes as pessoas estão vivendo uma reprise de 24, de 2023, de 2015, uma reprise de 2010 e as coisas nunca mudam, né? E ela acaba se acostumando com esse mau cheiro. Exato. Não é? E ela tem orgulho. Que ela fica postando a retrospectiva do ano dela. Né? É o dump. Às vezes o mês dela foi uma merda. Só que lá no Instagram, o que ela vai postar? As fotinhas que ela tava feliz. Exato. Mas você não consegue pensar nos momentos felizes no seu dia a dia. Por quê? Porque você quer performar. Exato. Você quer resultado. Você não quer ficar feliz. Você quer que o outro te admire, né? Exato. Admiração. Admiração. Tem um livro muito bom que fala muito sobre isso. Não vou dar spoilers. Admirável Mundo Novo. Ele fala muito sobre essa expectativa que a gente tem sobre o que os outros vão pensar, como é que a sociedade deve agir perante a mim. Então é uma leitura um pouco difícil, mas vale a pena para essa questão. Que legal, que legal. Gabriel, que espetacular esse bate-papo aqui. Você contribuiu demais, tá? Com esse primeiro episódio, vamos colocar assim. Show de bola. E partindo agora para as considerações finais, eu queria que você deixasse... A gente falou várias dicas, né? Mas que você deixasse uma orientação. Eu vou deixar como orientação. Certo. Do que as pessoas podem fazer agora, ao finalizar esse programa, para que elas consigam praticar ali 2 minutos, 5 minutos, algo do tipo, para que elas se sintam melhor ainda hoje. Ainda hoje. Então a gente vai usar esses minutos finais que a gente tem e você vai fechar os seus olhos, né? Vamos supor aí, coloca uma musiquinha na aba do lado aí, uma musiquinha que você goste, e pegue tudo isso que a gente falou e traga como uma reflexão. Eu gosto muito disso, né, de quem sou eu quando não estou performando. Isso tá muito forte na minha cabeça. Porque eu sou psicólogo de alta performance, tá? Vou trazer um exemplo meu. Pra mim, tudo que eu enxergo é performance. Como é que esse celular foi fabricado? Como é que o pessoal da produtora faz pra conciliar tal câmera? Pra mim, eu tô pensando sempre em resultado. Só que isso adoece. Então, olha as coisas como você não tivesse que performar, como se não tivesse a obrigação de provar nada a ninguém, só a você mesmo.
Tem uma postagem no Instagram que as pessoas às vezes postam, que é você criança, e aí você hoje falando, nossa, tô com tanto problema na empresa. Aí você criança, a gente tem uma empresa? Tipo, será que o que você tanto sonhou lá quando você tinha 5, 10, 15 anos, você já não tem hoje? Então, enquanto vocês fazem essa reflexão, seja grato, né? O que você pode ser grato hoje? Nossa, que clichê, psicólogo falando sobre gratidão. Não é. É parar de performar e olhar para as pequenas coisas da vida que são o que realmente importam. Né? A gente tá aqui por uma passagem. A gente não vai viver eternamente aqui. Daqui 50... Não, 50 não, vamos botar mais aí. Uns 70 anos, ninguém aqui vai estar mais aqui. Daqui 70 anos, a não ser que você tenha 18, espero que você esteja. Redonda, 100 anos. 100 anos. Daqui 100 anos, ninguém mais vai estar nesse mundo. Então, aproveita cada segundo que você tem para ser grato pelas coisas que você já possuiu. Ficar ansiando por mais, anseio, ansiedade. Esperar por algo que ainda não chegou. Né? Vou perder o próximo trem. Não, você tem esse momento que você está na plataforma ainda para admirar o que está acontecendo. Então, trazer essa reflexão, né? Ser grato, fechar os olhos, às vezes durante o dia, durante o trabalho mesmo. Ah, meu chefe vai brigar, tudo bem. Respira, né? Depois o João pode trazer umas técnicas de respirações massa aí que eu sei que ele tem no Instagram dele. Para você, curtamente, conseguir voltar ao seu eixo e não precisar performar o tempo inteiro. Não é para você excluir a performance da sua vida, mas você não precisa ser ela 24 horas. Maravilhoso, Gabriel. Cara, muito obrigado. Foi espetacular mais uma vez. Eu acredito que esse episódio ele tem um peso tremendo nesse início de jornada da Aurora Cast, do projeto Aurora do Caminhante. E você faz parte disso aqui, meu cara. Né? Desde das conversas que a gente já teve, né? Dos debates, das contribuições. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. E espero muito que, para você que nos assistiu, tenha feito sentido. Né? Porque, note, talvez você não esteja em terapia, mas esse aqui é uma primeira abertura, um primeiro portal que você pode passar para você cuidar de si mesmo, tá? Então, o Aurora Cast, ele tem por objetivo trazer mais profissionais competentes para contribuir no seu dia, para que não sejamos mais um programa apenas de entretenimento, mas que seja um entretenimento que gere valor para você, principalmente para te transformar de dentro para fora, para ser aquilo que você sempre quis ser, sem as amarras do que as pessoas ou a sociedade tentam impor a você. Então, essa jornada começa agora e eu te convido a caminhar junto com a gente. Gabriel, quais são as suas redes sociais? Como é que o pessoal pode te encontrar? Claro, no Instagram é gabrieltavares.run, né, de corrida, né? Hoje eu tô focado mais nessa galera do endurance, da corrida, mas não que não traga outros conteúdos também. Então, gabrieltavares.run. E também eu convido vocês a seguirem a IAPGE, que é o Instituto de Acompanhamento Profissional de Games e Esportes. A gente é um instituto que a gente trabalha trazendo nesse modelo, só que voltado para o game, né? Então a gente traz toda uma equipe multidisciplinar para trabalhar com quem trabalha nesse cenário de games e esportes. Hoje está muito voltado para o atleta só, né? Só que para ter o atleta tem quem desenvolveu o jogo, tem o dono da empresa, tem quem faz o evento, então a gente trabalha todo esse ecossistema. Então é IAPGE no Instagram também. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Gabriel. Obrigado a você por ter nos assistido. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá.